Vamos começar aqui a nossa aula de conclusão do módulo de Direito do Trabalho Material. Ainda estamos no título 5 da CLT. E hoje, vamos aqui dividir a tela, continuaremos a falar sobre Direito Coletivo do Trabalho, aula de número 23. Lembrando que sempre a cada atualização teremos a disponibilização de novas aulas ou trechos falando das atualizações jurídicas. Vamos prosseguir. Falando sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho no que toca às convenções, acordos e dissídios coletivos, consiste na competência constitucional assegurada aos tribunais de solucionar os conflitos coletivos de trabalho, estabelecendo normas gerais e abstratas de conduta de observância obrigatória para as categorias profissionais e econômicas abrangidas pela decisão, repercutindo nas relações individuais de trabalho. Isso daí é uma transcrição do doutrinador Renato Saraiva e fundamentada no artigo 114, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 88. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem de comum acordo, é possível ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. É claro, a Justiça do Trabalho pode decidir o conflito respeitando as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Lembrando que essa decisão por parte da Justiça do Trabalho, caso não haja convenção entre as partes, ela deverá observar o princípio da intervenção mínima, trazido lá do Código Civil Brasileiro de 2002, e também o princípio da equidade, em que, no artigo 766, fala sobre a estipulação de salários, devendo ser assegurados salários justos aos trabalhadores para que haja também uma justa retribuição para as empresas interessadas na contratação da força de mão de obra. A competência para a resolução desses dissídios coletivos, é importante falar que no TRT a base territorial vai ser 2 sindicatos, devendo, claro, limitar-se a um estado, e o TST terá base territorial do sindicato, caso, exceda da jurisdição do TRT. Então, o sindicato, no que se toca à competência, terá tanto no âmbito do TRT, e quando ultrapassar o âmbito do TRT, será no TST. Não existe dissídio coletivo nas varas do trabalho. É importante falar isso daí, gente. Só no tribunal. Ou regional do trabalho, ou superior do trabalho, quando há, a jurisdição for excedida. Outra coisa, o único que tem legitimidade para mover essas ações é o sindicato, e na ausência do sindicato, será a federação, no âmbito dos estados, ou a confederação no âmbito nacional. Uma observação também interessante, dissídio de greve pode ser suscitado tanto pelo Ministério do Trabalho ou até mesmo de ofício pelo juiz. Ele deverá ser processado, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao termo da convenção, o acordo anterior, e o mesmo deverá ser instaurado dentro de 60 dias para que o novo instrumento possa ter vigência de imediato, ou seja, antes de terminar o instrumento coletivo, já deve ser já instaurado o outro, ou a convenção, o acordo, ou
a sentença normativa, caso não haja convenção ou acordo coletivo. Recebida e protocolizada a petição do dissídio, o presidente do tribunal deverá designar audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes. No caso de greve, a audiência será designada o mais rápido possível, em decorrência do prejuízo que poderá ser causado os dias de paralisação. O empregador pode ser substituído pelo preposto da empresa, artigo 861 da CLT. Importante falar isso também para vocês. Diferente das ações plurimas, o dissídio coletivo, não há peça de defesa, tampouco pode-se falar em revelia, mas sim propostas de criação de novas normas. Em audiência marcada, o tribunal fará o convite, para que as partes se pronunciem sobre as bases da conciliação e, caso não seja feita a conciliação, aí sim que o presidente irá, após ouvir as partes e definir a nova proposta de conciliação, ele irá, sim, fazer o que está determinado dentro da lei, que é a sentença normativa. Outra coisa, caso haja acordo entre as partes, as bases propostas, as bases sugeridas anteriormente para que possa ser feita a resolução do conflito, não ficam restritos a elas. Poderá ser, sim, colocado outras questões para que seja solucionado o dissídio coletivo. Caso haja o acordo, o presidente submeterá a homologação do tribunal na primeira sessão, artigo 863, e caso não haja, ou não comparecendo as partes, o presidente submeterá o processo a julgamento e depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvido também o Ministério Público do Trabalho. Aí, claro, a sentença normativa vai ser proferida pelo TRT, se for regional, ou Superior do Trabalho, se for âmbito nacional. Ela pode ter natureza constitutiva, cria novos direitos, novas condições de trabalho, dissídios de natureza econômica. Pode ser declaratória, apenas dizer que a pessoa tem direito àquela situação. Aí vai ser no interpretar de normas pré-existentes, dissídio coletivo de natureza jurídica, ou pode ter natureza mista, tanto constitutiva, a criação de novos direitos, como também a consignação de direitos já existentes. Natureza declaratória, dissídio de greve. Aí, o que tem constitutivo e declaratória vai ser o dissídio de greve. Prazo máximo de vigência, não confundir com convenção coletiva. Essa daí tem um prazo de 4 anos, artigo 868. Lembrando, que a convenção coletiva é vedada a ela outra atividade, se passar o prazo de 2 anos, simplesmente a categoria vai ficar sem acordo ou convenção, até que seja definido outro. Onde é que está isso? O artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Vigência, como já foi falado antes, a partir da data de publicação na imprensa oficial, quando ajuizado, após o prazo de 60 dias, a partir do termo final da vigência do acordo coletivo, convenção ou sentença, quando ajuizado dentro do prazo, ou a partir da data de ajuizamento, caso não haja acordo coletivo ou convenção coletiva. Outra coisa também, gente, a ação de cumprimento utilizada da hipótese de desrespeito ao cumprimento da sentença normativa. Aí a pessoa vai entrar com ação de cumprimento. O Instituto está lá no 872 da CLT. E aí, claro que existem também os recursos. No âmbito do TRT, recurso ordinário, existe uma exceção aqui, a possibilidade de efeito suspensivo pelo presidente pelo prazo de 120 dias, artigo 9º da famosa Lei de Greves e artigo 14 da Lei 10.192 de 2001. E também tem o dissídio coletivo no âmbito do TST. Para isso,
apesar de não ser uma espécie de recurso, mas cabe sim embargos infringentes lá do artigo 894, inciso 1A da CLT. Temos também a negociação coletiva, é a modalidade de autocomposição de conflitos em que está a convenção, que aí representa 2 ou mais sindicatos, representantes de ambas as categorias, sejam econômicas e profissionais, e tem um acordo coletivo, que é entre uma ou mais empresas com o sindicato da categoria. Vocês não aliviam nisso aí. Outra coisa interessante também, gente, está lá nos artigos 611A da nossa CLT e 611B, que já são bastante discutidos, né? Vai dar muita carga para manga, inclusive já tem algumas ADIs aí para definir sobre os mesmos. Enquanto isso, né, vamos falar aqui sobre o 611A, que fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre jornada, banco de horas, intervalo. Coloquei só os principais, viu, gente? É bom dar uma olhada na própria lei. Adesão ao programa de seguro, desemprego, planos de cargos, salários, bem como identificação dos cargos, regulamentação empresarial, teletrabalho, representantes dos trabalhadores no local, remuneração por produtividade, troca do dia do feriado, modalidade de registro de jornada e remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Também temos algumas aqui: prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia para as autoridades. Isso é bastante discutido. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como função de confiança. Então, coloquei alguns principais, né? Para que vocês vejam outros, é importante acessar o 611A, lembrando, né, que o mesmo está na iminência aí de, com certeza, ter alguns itens aqui mudados. Agora, vamos, né? Aqui a continuidade, né, do 611A. E temos aqui o 611B, que foi outro discutido também. Então, e são bem contraditórios, né? Houve uma grande discussão logo bem antes, né, da publicação do texto da Lei 13.467 de 2017, né, do dia 13 de julho, 13.467 do dia 13 de julho, em que falava-se sobre o 600A e 611B. Vamos falar aqui alguns itens, né, que é ilícito a convenção coletiva de acordo coletivo. Exclusivamente a supressão e a redução dos seguintes direitos: normas de identificação profissional, inclusive as anotações na CTPS, repouso semanal remunerado, normas de saúde e higiene, adicional de numeração sobre atividades penosas. E aí, né, tem algumas coisinhas. Na verdade, tem cerca de 30 incisos, né? Então aconselho a vocês a verificarem esses incisos, né, porque são bem polêmicos. Eu também não vou adentrar muito neles, porque existe a grande questão, né, que alguns deles estão sendo discutidos. E eu peço que vocês leiam. E a coisa polêmica aqui é o parágrafo único, né, que fala: regras sobre duração do trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins de disposto nesse artigo. Então, é bem polêmico isso daqui. Vamos falar aqui sobre a greve, que é a suspensão coletiva temporária, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços ao empregador. Está lá no artigo 9º da Constituição Federal e tem sua lei também. É assegurado o direito de greve,
lembrando, né, que tem as profissões, por exemplo, segurança pública, que devido à sua natureza não seria permitida a greve, mas sabemos, né, que muitas vezes vemos na mídia greve dos profissionais da segurança pública, e a gente acha que poderia, né, mas seria uma ilegalidade. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais, como acabei de falar, e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam o responsável às penas da lei. Tem a natureza jurídica, que é uma hipótese a priori de suspensão do contrato de trabalho, e tem sua exceção, que é a interrupção do contrato, mas tem que constar no instrumento de negociação coletiva. Quem tem dúvidas ainda sobre o que é suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, basta ir na aula e depois vocês voltam aqui. Legitimidade é do sindicato. Na ausência, a legitimidade será da federação e na falta a confederação, o MPT tem legitimidade para instaurar dissídios de greve em atividades essenciais com possibilidade de lesão ao interesse público. Já sobre seu processamento, tem a primeira fase, que é a preparatória, tentativa de conciliação, a própria arbitragem, tem a convocação para a Assembleia Geral, para entender, né, quais são as reivindicações da classe e estabelecer as bases da convenção. E também nas atividades consideradas, né, serviços gerais ou não essenciais, a comunicação deve ser de 48 horas. Já nas atividades essenciais, o prazo de comunicação tem que ser de 72 horas. Atenção! Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores deverão ficar obrigados, de comum acordo, a garantir o funcionamento mínimo. E outra coisa também, não poderá haver rescisão ou contratação de novos trabalhadores durante o período que se estabelecer a greve. Tem o lockout, que é considerado uma atitude, né, medidas antigreve, antigrevista, né? Uma prática vedada, que é o quê? A paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o intuito de frustrar as reivindicações. Tem o lockout e tem o lockdown, né? Tem os dois aí. Depois eu peço que vocês façam uma maior pesquisa sobre isso aí. Tem alguns temas, gente, para a aula não ficar muito longa, que eu sou bem breve. Agora, o lockout e o lockdown, sabendo dessas atitudes aí antigrevistas, eu aconselho vocês a pesquisarem. Sempre pode cair alguma questão parecida. Para finalizarmos, temos essa questão aqui de Joaquim, que trabalhou para a empresa Delta, aderiu à greve, e a empresa demitiu o Joaquim por justa causa, considerando que o fato dele ter aderido à greve poderia ser considerado falta grave. Dentre lá as características do artigo 383 da CLT. E aí é o seguinte, considerando a situação hipotética acima e a súmula 316 do STF, a gente consegue responder, né? A simples adesão à greve não pode ser considerada falta grave. Essa foi a linha A. A linha B, a adesão à greve justifica o motivo de suspensão do empregado, mas não motivo para aplicação de justa causa. Temos também a linha C. A atitude de aderir à greve e não comparecer ao trabalho é incompatível com abandono de emprego? Sim ou não? E temos também a letra D, dizendo que Joaquim praticou um ato de insubordinação, logo, ao aderir à greve. Mas a justificativa para o mesmo ter sua demissão seria a incontinência de conduta e o mau procedimento. Creio que, meus amigos, após vocês analisarem as questões, já sabem a resposta, não é verdade? Dessa maneira, eu encerro por aqui mais uma aula de Direito do Trabalho e conto com vocês aí
nos nossos próximos encontros. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até breve.